A MotoGP passou pela primeira vez por Misano e já deixou uma coisa bem clara. 3 pilotos vão lutar pelo título da temporada 2024. Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Disso todo mundo já sabia. O que ninguém sabe direito é o que vai acontecer na próxima corrida, ou melhor, nas próximas corridas. Os erros e as inconsistências desses pilotos têm sido um fator importante na reta final do campeonato. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Pedro Luiz Cuenca aqui, mais uma semana, mais um vídeo com vocês falando sobre o Mundial de Moto Velocidade, sobre a MotoGP. No assunto do vídeo de hoje, eu vou falar sobre essa briga eletrizante pelo título da MotoGP em 2024, que tem 3 pilotos, talvez até 4 se a gente contar com muito esforço. Mas antes de eu entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele recado que vocês já conhecem, mas é sempre bom lembrar. Deixe seu like, dá seu joinha, curta nossos vídeos, compartilhe com família, com amigos, com o mundo inteiro. Também comente aqui embaixo, sempre de maneira respeitosa, porque a gente gosta de ler os comentários de vocês toda vez. E também se inscreva aqui no Grande Prêmio e em todas as nossas plataformas de vídeo, sem deixar de esquecer, claro, de acessar grandepremio.com.br para conteúdos diários e exclusivos. Bom, voltando ao assunto de hoje, a MotoGP entra na reta final. Ainda há mais uma etapa na fase europeia, novamente em Misano, e depois a categoria ruma para Ásia e Oceania, antes de voltar para a Europa em Valência e fechar a temporada 2024. Mas o que essa primeira rodada em Misano mostrou é que, de fato, o campeonato vai ficar fechado entre 3 pilotos, Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Mais do que isso, o GP de San Marino foi um exemplo do que tem acontecido na volta das férias. Erros, inconsistências e muitas dúvidas que pairam nesses 3 pilotos, nesses principais pilotos do grid. E aí a gente precisa relembrar antes de chegar a Misano. A MotoGP voltou das férias em Silverstone, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Lá, o Bagnaia caiu na sprint e depois teve uma corrida principal apagada. Marc Marquez teve que fazer corridas de recuperação porque largou mal, classificou mal. E o Jorge Martin perdeu tanto a sprint quanto a corrida principal por erros e deixou tudo nas mãos de Enea Bastianini nos 2 dias. Depois a categoria foi para a Áustria e lá o Bagnaia dominou, sábado e domingo. 2 vitórias imponentes. Mas é importante a gente lembrar que no sábado o Jorge Martin teve uma punição por exceder os limites de pista, por furar a chicane, melhor dizendo. E depois o Marc Marquez se encaminhava para um segundo lugar na sprint, mas acabou caindo sozinho. Ou seja, os dois acabaram dando de bandeja as vitórias para Bagnaia. Depois a categoria foi para Aragão, na Espanha. E lá em Aragão, o que aconteceu? Um domínio de Marc Marquez em um circuito escorregadio, mas que sempre o favoreceu. Um circuito anti-horário. Depois, o Bagnaia errou nas largadas, tanto na sprint quanto na corrida principal. No sábado terminou em 9º, no domingo bateu com Alex Marques quando brigava pelo pódio e acabou abandonando. O Martin foi meio apagado, ele só quis terminar as corridas e deu certo, assumiu a liderança do campeonato dessa maneira. E foi assim que a MotoGP chegou a Misano, foi assim que ela chegou no GP de San Marino. E aí é bom a gente também contextualizar como estavam os 3 pilotos. Bagnaia pelo acidente estava dolorido, estava reclamando de dores no ombro e no pescoço. Martin chegou meio debilitado por conta aí de um problema de saúde, mas disse que estava bem para correr. Já o Marc Marquez chegou embalado, chegou leve, chegou tranquilo e chegou mais ameaçador do que nunca na corrida. O que aconteceu nos 3 dias de atividades em Misano mostra o que tem acontecido com uma certa frequência na temporada, mas que depois das férias se intensificou. Os erros e as inconsistências desses pilotos. No sábado, Marc Marquez caiu na classificação. Também na classificação, Jorge Martin teve uma volta deletada e depois errou a última tentativa, acabou perdendo tempo. A pole de Bagnaia foi dominante e mostrou que ele parecia recuperado correndo em casa. O que acontece é que na corrida sprint, mesmo largando na pole, Bagnaia não chegou a ver a cor do Jorge Martin, que saiu de 4º para 1º em poucos metros. O espanhol só controlou o ritmo e venceu de maneira autoritária, mostrando que estava pronto para ser campeão. Deu um duro golpe no italiano, que é o atual bicampeão da MotoGP.
No domingo, os céus decidiram mexer com todo o cenário. A ameaça de chuva estava desde o começo do dia, desde lá da Moto 3, passando pela Moto 2 até chegar na MotoGP. Só que os primeiros pingos só foram cair minutos antes da largada. Mesmo assim, os pilotos optaram pelo pneu de pista seca e a chuva começou ali pela volta 5, 6. Jorge Martin foi o primeiro a entrar no box. Melhor dizendo, dos líderes ele foi o único a entrar nos boxes. Entrou sozinho, apostou que ia chover, que ia cair um temporal em Misano e quebrou a cara. Bagnaia ficou na liderança e Marc Marquez iniciou uma grande recuperação até chegar na segunda posição. Enquanto isso, o Martin teve que voltar aos boxes para trocar de moto por uma com pneu seco, porque a estratégia ousada não se pagou. Na frente, Marc Marquez ultrapassou o Bagnaia e sumiu para acabar vencendo mais uma vez na temporada 2024, enquanto o Bagnaia, ainda com dores, decidiu se poupar, decidiu controlar o ritmo, já sabendo que o Martin estava bem lá atrás no pelotão. Acabou só em 15º. E Misano é um exemplo perfeito desses problemas dos pilotos, porque se por um lado o Marquez ele errou na classificação, depois ele se recuperou nas duas corridas do final de semana. Foi bem nas duas e acabou, inclusive, ganhando uma de maneira muito bem vencida, né? Com ultrapassagens, com manobras ousadas e como a gente conhece o Marc Marquez. Já o Martin errou na classificação, mas se redimiu na sprint, até errar na prova principal. E aí vale a gente lembrar que o Martin ele é um piloto afoito. A gente já vinha falando isso lá em 2023, quando ele lutava contra o Bagnaia pelo título. É um piloto afoito, é um piloto muitas vezes ansioso. Isso tem custado um preço. Foi assim quando errou na Espanha, quando errou na Alemanha e agora quando errou em Misano, porque ele não pensou no campeonato, ele pensou apenas nessa corrida e pagou um preço muito alto por isso. Salvou ainda um pontinho, mas olha, foi por muito pouco, porque o Viñales estava chegando nele nas últimas voltas. Já o Bagnaia, ele tem sido esse piloto de inconsistência. É quem mais ganhou na temporada, mas é também quem mais tem errado, tem caído muito, tem sofrido muitos problemas. Tem agora essa questão das dores no corpo, mas ele escapou bem e reagiu no campeonato. Hoje, a situação é de Martin na frente, 7 pontos de vantagem para Bagnaia e o Marc Marquez ali com um pouco mais de distância, mas se aproximando a cada final de semana. A verdade é que a MotoGP vai chegando nessa reta final e a pressão vai aumentando para todos os pilotos. Todos eles têm problemas nessa reta final. Foi lá que o Bagnaia sofreu muitos problemas no ano passado, foi lá que o Martin acabou conseguindo reagir, mas teve os seus grandes erros, como lá na Indonésia, e é onde Marc Marquez precisa mostrar que é de novo aquele piloto forte, consistente, mas sem cair, como tem feito nas últimas temporadas. Ou seja, vão ser desafios muito grandes para todos eles vão ter que encarar várias situações difíceis nessa reta final. E se já é difícil uma luta no mano a mano, de 2 pilotos, com 3 fica ainda mais difícil, fica ainda mais intenso. Por isso, a MotoGP vai para a fase asiática, ainda passando mais uma vez por Misano, com uma sensação de que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer na próxima corrida. E que tudo pode acontecer, inclusive nada. Por isso, é importante para cada um dos pilotos garantir o máximo de pontos possíveis e de preferência não errar. Mas tem sido difícil esse ano. A MotoGP volta a acelerar em Misano dos dias 18 a 20 de setembro e o Grande Prêmio acompanha tudo isso aqui, Moto 3, Moto 2 e MotoGP. E depois a gente vai para a fase asiática, para a fase decisiva do campeonato. Um abraço e até a próxima.